Oi, pessoal! Aqui é a professora Gislaine, de língua portuguesa, e vamos para mais uma aula remota. Hoje nós vamos trabalhar o gênero textual propaganda. Você sabe quais são as partes de uma propaganda? Como ela é composta? Como ela é elaborada? Hoje nós vamos trabalhar e vamos aprender sobre os tipos de linguagem que a propaganda nos traz. E aproveita, antes de começar a aula, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos e foca sempre na língua portuguesa. Vamos aprender? Bom, a propaganda. Nós vamos trabalhar com o livro Apps de língua portuguesa do quinto ano, páginas 180 a 186. A propaganda, ela é um gênero discursivo que se preocupa com o efeito junto ao receptor e utiliza uma linguagem direta, clara e persuasiva. Então, a intenção da propaganda é persuadir o leitor ou um futuro comprador ou, de repente, até persuadir algum objetivo, algum ideal. Trata-se de um gênero que tem a intenção de convencer o leitor de que ele precisa ter um objeto ou simpatizar com certa marca ou ideia ou tomar determinada atitude. A propaganda, ela pode ser veiculada no rádio, na TV, na internet, em jornais, revistas, panfletos, cartazes, dentre outros meios aí de comunicação. E quais são as características da propaganda? Você sabe? Bom, primeiro, ela tem uma característica marcante que é a sua linguagem argumentativa e expositiva, certo? Se você quer convencer o leitor a algo, você tem que argumentar. Então, tem muitas descrições, aumento de expressividade e usa-se muitas cores, sons, impressões. O texto é sempre claro e objetivo, e as mensagens costumam despertar sentimentos, emoções, sensações. Então, essas propagandas elas são feitas para tocar quem está lendo e conseguir o seu objetivo. É quase sempre constituída por imagens e texto e utiliza a linguagem verbal, visual ou verbal e visual ao mesmo tempo. Mas calma, se você não sabe o que é linguagem verbal ou visual, fica comigo até o final que eu vou explicar para vocês. Bom, então aqui a gente tem uma propaganda para dar o exemplo. O café da manhã que escolhemos juntos. Dá para perceber propaganda de que produto? Então, olha lá, o Nescau cereal. Então, esse texto que vem na propaganda, vamos ver um pouquinho sobre. Então, uma linguagem persuasiva para conquistar você através das palavras. Então, ó, o café da manhã que escolhemos juntos, é esse apelo aí na frase. A imagem tem um impacto visual, que é uma mesa de café da manhã posta. O texto tem ideia de um café bem saudável, né? Nem sempre é. Muito cuidado com as propagandas enganosas. Informação de um produto para o café da manhã. E escolhemos juntos é um argumento para usar o produto no café da manhã. Certo? Bom, então lembra que eu falei que a propaganda ela é composta de linguagem verbal, visual ou verbal e visual ao mesmo tempo? Então vamos ver o que é a linguagem visual. Já deixei essa imagem aí do menininho sorrindo para deixar bem claro. A linguagem visual é toda e qualquer imagem, tá? Então, tanto no uso de imagens como nos efeitos que produz no texto visual pelo tamanho, forma, pelas cores das letras, então produzindo um sentimento ou uma ideia na pessoa que visualiza. Então, essa é a intenção da linguagem visual. Então, por exemplo, aqui, qual seria a sensação dessa imagem que eu acabei de colocar aqui para vocês? Algo quente, olha só, até a fumacinha saindo. Do menininho, alegre. E essa imagem? Qual é o sentimento que traz, que mostra?
um casamento. Então, linguagem visual são imagens, fotos, desenhos que a propaganda traz. E a linguagem verbal e visual, ela vai utilizar os dois, tá? Lembrando, a linguagem visual, ela tem como característica principal o uso de frases curtas associadas à imagem. Então, sempre como aquela que nós vimos do Nescau, tinha a imagem, que é a linguagem visual, e a escrita, que é a linguagem verbal. Então, reforçando o sentido da propaganda. Então, olha só, já tem os dois, né? Esse nenenzinho rindo. A propaganda aqui, né? Sobre o livro do Menino Maluquinho. E aqui já lá, olha a carinha na imagem, na linguagem visual. Ei, me perdoa, vai. Estão provocando esse sentimento. E a linguagem verbal, que é a parte escrita, certo? Então, o texto formado somente pela linguagem verbal. Então, nós temos algumas propagandas que não têm desenhos nem imagens. Então, ela tem somente a linguagem verbal, que lembra verbo, que lembra as palavras. Então, a característica principal, frases curtas. Então, por exemplo, essa aqui, ó. Operação Lei Seca. Colocou a lei seca maior, destacando em vermelho, mas não usou nenhuma imagem. Tudo bem? Bom, então, olha só. Aqui nós vamos ver uma das propagandas que temos no nosso livro, aí na página 180, que fala economize água. A falta que ela faz não é brincadeira. Então, até deixei aí do lado que essa parte é a linguagem verbal da minha propaganda. E embaixo lá eu tenho 22 de março, Dia Mundial da Água. Bom, e essa parte que eu estou mostrando para vocês aí é a parte da imagem. Então, é a minha linguagem visual. Só voltando aqui, pessoal, essa figura mostra claramente, tá? Um rio ou um lago seco, apelando aí pelo sentimento, um sentimento ruim que dá quando a gente vê essa imagem, um barquinho, né? Um peixe morto que com certeza não vai conseguir navegar, não vai conseguir nadar mais pela falta de água. Então, a intenção de chocar ali o leitor para que ele se toque e seja persuadido a economizar a água, porque a falta que ela faz não é brincadeira, é muito séria a falta de água que o nosso mundo está vivendo. Bom, e aí? O texto verbal, nessa propaganda 1 que eu mostrei para vocês, que é o argumento, o apelo pedindo para economizar água, que a falta que ela faz não é brincadeira. Então, as propagandas geralmente elas usam uma frase de apelo, né? Um pedido, um convite e uma outra frase argumentando para utilizar esse método de linguagem verbal para convencer o meu leitor do que eu estou querendo expor. No nosso livro, nós temos esse exercício que fala assim: na parte central da propaganda, temos a imagem de um barquinho feito de jornal e na parte superior, a mensagem. A falta que ela faz não é brincadeira. Então, assinale as alternativas que explicam o sentido da expressão não é brincadeira. Então, essa expressão, um barquinho de papel não é feito para brincar, a falta de água é coisa muito séria, não se brinca com algo tão grave como a seca, ou o barquinho de papel é uma brincadeira muito séria. Então, quais dessas alternativas explicam o sentido da expressão não é brincadeira? Lá na frase, hein? A falta que ela faz não é brincadeira. Pensa. Vamos conferir? Então, a falta de água é coisa muito séria. E não se brinca com algo tão grave como a seca. Tudo bem? Depois nós temos uma leitura 2, uma propaganda. Quando eu olho para essa propaganda, ela já é bem diferente da outra que nós vimos. Vocês podem perceber a linguagem verbal, a linguagem visual. É uma propaganda, traz um sentimento de muito mais felicidade, alegria. Tem os desenhos ali, dá para notar desenhos feitos por alguma criança, um palhaço.
tudo muito colorido e muito feliz. E tem a minha linguagem verbal. Não deixe que o Dia das Crianças de seu filho acabe em presentes. Neste Dia das Crianças, tire o foco do consumismo. Então, uma propaganda aqui na parte verbal que eu falei para vocês e a parte visual, os desenhos, todos muito. A outra parte da linguagem verbal que eu já li para vocês. E nós temos a linguagem visual, que são esses desenhos, essa parte muito alegre, feliz e deixa bem claro que é um desenho feito por uma criança. E ela tem esse apelo para não deixar o Dia das Crianças acabar em presentes. Então, para tirar o foco do consumismo. Então, ali, essa propaganda da infância livre para tentar convencer o leitor dessa ideia. Não deixar sempre as datas em cima do presente. Trabalhar outros valores além dos presentes. Certo, pessoal? Bom, espero que tenham gostado. Estudem bem. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários que eu respondo para vocês. Inscreve no canal, não se esqueça, curte, compartilhe o vídeo e até a próxima aula!